Está começando mais uma edição da coluna Conversas sobre Agroecologia, com o professor doutor Francisco Roberto Caporal. Voltamos com o nosso programa Conversas sobre Agroecologia e hoje nós temos a satisfação de ter aqui conosco o engenheiro agrônomo Jaime Menezes, que atualmente está fazendo mestrado aqui na Extensão Rural, na Universidade Federal Rural de Pernambuco. E o tema da dissertação dele, que ele está estudando, é metabolismo social, mais especificamente metabolismo social agrário, quer dizer, no campo da agricultura. Então, nós vamos hoje, no nosso programa, conversar com o Jaime justamente sobre esse tema, o metabolismo social agrário. Como está, Jaime? Tudo bem? Tudo bem, professor. Obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui. É um prazer é nosso, da Rádio Web Agroecologia. Nós pediríamos para ti, para começar, dizendo para o nosso ouvinte um pouco do conceito. O que é esse tal de metabolismo social agrário? Certo, professor. Na verdade, isso já vem sendo uma demanda, né, que a própria agroecologia já vem tentando superar, né, que é a limitação das ciências agrárias, que geralmente tem buscado compreender e intervir, né, nos ecossistemas agrícolas, né, estudando de forma fragmentada, né, ou seja, isso na verdade tem agravado ainda mais algumas condições e algumas problemáticas, né, relacionadas, né, aos desequilíbrios, principalmente socioambientais, né. Portanto, foi necessário ocorrer uma mudança de enfoque, né, tanto teórico como prático, para proporcionar a construção de modelos conceituais, né, que permitem uma abordagem coerente a partir de uma perspectiva integradora, né, sobre os processos naturais e sociais. Nesse sentido, o conceito de metabolismo social apresenta-se como sendo de grande utilidade para análises socioecológicas das relações sistêmicas entre sociedade e natureza. Ou seja, esse aporte ele promete ser decisivo não só na dimensão teórica, né, mas também, né, em debates políticos, né, processos sociais, a partir dos quais se acredita ser possível propor alternativas para essa complexa, vamos dizer assim, crise contemporânea, né? Então, esse conceito, né, ele já surge há bastante tempo, né, na ideia de metabolismo, vendo a sociedade como um organismo, né, que, de uma certa maneira, ele se apropria, né, de recursos naturais, né, sejam energéticos ou materiais, né, e, de uma certa maneira, esses recursos, né, ao serem apropriados pela sociedade, eles vão circular, vão ser transformados, né, vão ser consumidos e depois vão ser excretados, né, vão ser retornados ao ambiente, né, geralmente em formas de resíduos. Então, esse conceito, ele, desde Karl Marx, né, que foi, vamos dizer assim, um dos primeiros a identificar, né, esses fatores, principalmente analisando as mudanças que estavam ocorrendo, principalmente por conta da industrialização, o processo de industrialização na sociedade, né? Então eu via que realmente alguns elementos da natureza eles estavam sendo retirados, né? E na verdade isso aí estava gerando uma certa deficiência, né, para o equilíbrio, né, de alguns sistemas, né? Ou seja, eu acho que de uma certa maneira ele também sofreu influências de alguns pensadores da época, né, que analisavam a química do solo, a própria teoria da evolução também de Charles Darwin, eu acredito que influenciou bastante esse tipo de visão, né? Mas mais recentemente, né, alguns pesquisadores da área da economia ecológica, né, eles começaram a se apropriar desses princípios e começaram a analisar também como que esse fluxo de material e energia, né, ocorre entre as relações sociedade e natureza, principalmente na área industrial, né? Mas, assim, de uma certa maneira, isso foi uma demanda muito forte também do campo da história ambiental, né, que busca entender e compreender melhor como se dá a relação do homem com a natureza, né? Isso em termos tanto históricos, né, e em vários níveis também da sociedade. Para a gente entender mais claramente isso, parece muito complexo, mas na verdade é pensar na relação do homem com o meio ambiente, como é que ela se dá, né? Qual é o nível de equilíbrio que há nessa relação, porque sempre que o homem vai fazer agricultura, pecuária, ele intervém no meio ambiente, não tem como ele não fazer uma intervenção no meio ambiente, e essa intervenção pode ser mais ou menos equilibrada. Então, tu falaste do Karl Marx, né? Ele, o Just von Liebig também, né? Que é o pai da química agrícola. Exato. Eles estudando
a agricultura da Inglaterra, eles observaram que tudo que você produzia, você tirava da terra, você tirava do campo, você levava para a cidade, e eles diziam, e isso vai se transformar tudo em excreção que vai para o rio. Né? Então, isso gerava um grande desequilíbrio, né? Segundo as observações que eles faziam naquela época, porque você tirava tudo da terra, sem repor necessariamente aquilo que estava sendo retirado. Então, essa ideia do metabolismo social é um pouco esse estudo, né, da relação entre a sociedade e o meio ambiente que ela está trabalhando, digamos assim, né, para fazer a agricultura. Pois é, professor, realmente a linha de raciocínio é essa mesmo, né? Ou seja, essa teoria, né, principalmente alguns estudiosos, né, ligados a essa área da agroecologia, né, o campo da ciência agroecológica, né, como González de Molina e o Vítor Toledo, né, e também a professora Glória Guzmán, né, lá na Espanha especificamente, né, eles vêm trabalhando, né, nesse conceito e tentando compreender através dessa teoria, né, que na verdade é uma teoria sistêmica, né, ou seja, ela aborda de uma maneira sistêmica a relação, né, as relações, né, entre a sociedade e a natureza, né, ou seja, sem uma separação, que é geralmente um enfoque conceitual mais tradicional, né, da visão moderna cartesiana, né, que existe praticamente uma ruptura entre setores, e nessa visão sistêmica, então, ele tenta tratar, né, das transformações socioecológicas que também ocorrem nesse processo, né. Então, de uma certa maneira, o conceito utilizado nesse estudo, né, das relações entre sociedade e natureza, ele busca descrever e quantificar os fluxos de matéria e energia intercambiados entre os conglomerados sociais e o ambiente natural, né? Ou seja, entre os ecossistemas e paisagens, né, e vamos dizer assim, né, a estrutura social. Então, isso ele pode ser claramente também identificado, né, ou existem, né, alguns processos metabólicos, né, que são facilmente identificáveis, né, que aí você consegue distinguir, né, a nível de estudo, como que acontece a apropriação, né, a transformação, a circulação, o consumo e a excreção, né, desses materiais e energias, inclusive de informações também, né, que é um parâmetro muito interessante, né, que é um parâmetro praticamente intangível, né, ou seja, né, imaterial, mas que trata também de intercâmbios importantes, como não só a questão dos serviços ambientais, né, que muitas vezes também são desconsiderados em muitos estudos, né, mas esse fluxo de informação tanto pode ser visto a nível de informação financeira, monetária, como também de informações genéticas. Muito bem, a agroecologia ela está muito empenhada, né? É uma ciência que visa oferecer princípios e conceitos para que a gente possa redesenhar agroecossistemas numa perspectiva de mais sustentabilidade. O metabolismo aparece agora, mais recentemente, né, nesse campo da agroecologia. E eu gostaria que tu nos dissesse, assim, rapidamente, para que serve, né, essa ferramenta no campo da agroecologia. Certo. Na verdade, o enfoque do metabolismo social, né, como eu tinha dito, ele pode, vamos dizer assim, lançar luzes, né, sobre vários níveis, né, e vários ambientes dessa relação. Então, no ambiente agrário, que poderíamos chamar do metabolismo social agrário, né, ele, na verdade, é o translado desse enfoque metabólico ao campo da agricultura, né? Ou seja, isso implica na consideração desse metabolismo social especificamente no estudo, né, dos fluxos biofísicos, né, que mantém a geração de biomassa e serviços ambientais, né? Ou seja, como que os agroecossistemas, né, eles promovem, né, esse aporte biofísico, né? Ou seja, eles nos fornecem, né, materiais e energia, né? No caso da energia, muito especificamente, a questão da biomassa, né, um dos tópicos bastante importantes, né, porque a gente consegue identificar através do fluxo de biomassa como que essa energia ela pode ser tanto apropriada e socializada, né, ou seja, como que a sociedade se apropria disso através principalmente do que é colhido, né, no caso de uma agricultura, né, o que é colhido e vai para o comércio, vai para o consumo da sociedade, né, mas o diferencial, né, no caso da metodologia, né, desse aporte teórico-metodológico do metabolismo social agrário, é de valorizar a perspectiva agroecológica no sentido
de dar atenção também nesse fluxo de energia, né? Você, principalmente quando vai fazer análise de eficiência energética, você valorizar também a parte dessa biomassa que ela é reutilizada no próprio sistema, principalmente quando é utilizada através de compostagem, né, de uma cobertura morta, enfim, né, de uma adubação verde, né, são várias práticas que a agroecologia valoriza, por exemplo, né, que nesses novos, vamos dizer assim, nesses novos embasamentos de quantificação da biomassa, né, tem sido valorizado especificamente por esse enfoque, né, coisa que geralmente era desconsiderado quando se fazia os balanços e eficiência energética. Né? Isso mesmo. Então, é importante a gente verificar que se trata de repensar a nossa agricultura dentro de uma nova perspectiva, né? Uma perspectiva sistêmica, né? E mais que sistêmica, holística, né? Ver o todo. Inclusive, muitas vezes o problema não está internamente à agricultura, em termos de sustentabilidade, mas se reflete essa insustentabilidade no conjunto do sistema agroalimentar. Né? Nós falamos aqui uma vez no programa Conversa sobre Agroecologia, que se a gente analisar os sistemas agroalimentares, nós vamos encontrar que, em alguns casos, aquelas agriculturas orgânicas certificadas, como nós temos aqui em Pernambuco, por exemplo, na região de Petrolina, são agriculturas intensivas, né? No caso de manga, uva, por exemplo, que são essas agriculturas intensivas, que se a gente vai estudar o fluxo de matéria e energia nessas agriculturas, elas podem ter fluxos de matéria e energia negativos, né? Entra mais matéria e energia do que sai no produto. E se a gente pegar e fizer um estudo, e é importante que a gente já procure pensar em fazer esse tipo de estudo, né? Se a gente analisar essas agriculturas orgânicas no contexto do sistema agroalimentar, na medida em que são agriculturas de exportação, né, manga, uva, vão para a Europa, por exemplo, né, o gasto de matéria e energia no sistema agroalimentar, todo esse complexo, né, que é de sair do campo e chegar num supermercado da Europa ou na mão de um consumidor europeu, pode ser absolutamente insustentável, né, dentro do sistema agroalimentar. Então, para isso, essa importância de se estudar esses fluxos, né, o que entra e o que sai do sistema e o que permanece melhorando o sistema, né? Como o Jaime dizia, né? A biomassa, né? Quanto de biomassa, quanto daquilo que a planta produz ou que são restos, dejetos dos animais que ficam no sistema, né? Que vão melhorar o sistema, vão melhorar o equilíbrio ecológico nessa relação da sociedade, ou no caso o agricultor, a sua família, né? Com o sistema agrícola onde ele está operando. Então a minha pergunta para o Jaime seria para a gente esclarecer um pouco melhor o nosso ouvinte, o que de fato a gente mede, né, para entender esses fluxos? A análise do fluxo de materiais, por exemplo, né, ele pode analisar questões mais específicas, como, por exemplo, como que a água, né, circula, né, em todo o processo metabólico, né, o processo sociometabólico, alguns nutrientes também do solo, né, pode haver também, pode ocorrer uma análise sobre alguns tipos de elementos químicos, né, como nitrogênio, potássio, né, enfim. Né, mas no caso mais específico que nós estamos trabalhando, né, que, vamos dizer assim, de uma certa maneira tem valorizado mais o balanço energético, né, e a eficiência energética, então é fundamental a gente conseguir quantificar o que é chamado de produção primária líquida, né, ou seja, é tudo que é produzido através do processo da fotossíntese, né? Ou seja, toda a base, né, da cadeia alimentar ela é fruto desse fenômeno, né, que é a fotossíntese, né, que aproveita a energia que vem do sol, né, e as plantas, né, têm essa capacidade de armazenar essa energia e daí ela entra em toda a cadeia trófica, né? Ou seja, tanto para alimentar, né, importantes micro-organismos do solo, né, a fauna, né, como um todo, né, e a própria sociedade, né? Então a gente parte dessa análise da produção primária líquida, né, e depois começa a entender como que as partes dessa produção estão sendo utilizadas, né? Qual parte dessa biomassa ela sai do sistema agrícola, né, e vai para a sociedade ou para a indústria, né?
qual parte dela é reaproveitada, qual parte dela também ela fica como uma estrutura, né, ecossistêmica, ou seja, através da vegetação, né, de árvores, enfim, né, de plantas nativas, né, que fazem parte, né, da biodiversidade, né, e também uma análise importante é do input energético, ou seja, quais os insumos que entram nesse sistema, né, ou seja, através de fertilizantes, né, de agrotóxicos, né, de energia de forma de combustível, né, para funcionar as máquinas, né, os próprios equipamentos utilizados na agricultura, eles são frutos também de uma demanda energética, porque para se fabricar, por exemplo, um implemento agrícola, né, foi necessário a utilização de materiais minerais, né, de materiais metálicos, né, de energia para fazer essa transformação nessa fabricação. Muita água. Muita água também é utilizada, né, nesse processo. Né, foi necessário também haver transportes, né, de tudo isso quando a pessoa está utilizando certos recursos, né, muitas vezes não observa que por trás disso, né, existe uma demanda energética muito forte e também de alguns materiais, né, como o senhor falou, né, o uso de água, né, nesses processos muitas vezes vamos dizer assim, passa desapercebido, né? Então tudo isso a gente tenta quantificar para poder analisar nesse balanço energético o quanto que realmente está sendo utilizado de energia, né, e o quanto que a produção agrícola, né, está conseguindo retornar isso não só para a sociedade, mas principalmente também para o equilíbrio ecológico, né, do sistema, né, do agroecossistema. Muito bem. Para nós concluirmos essa conversa sobre a agroecologia de hoje, eu gostaria de que o Jaime nos dissesse o resultado desse estudo, né? Vai nos indicar o que exatamente? O que nós podemos identificar com o estudo a partir dessa metodologia do metabolismo social agrário? A expectativa, né, que temos é bastante ampla, né? Ou seja, isso aí pode se desdobrar, né, em vários campos de estudo, né? Como eu disse, tanto da parte energética, como da parte de materiais, como da parte também de informações, né, que também são intercambiadas, né, nesses processos. Então é muito amplo, né? E mais especificamente, quando estamos lidando com o metabolismo social agrário, né, ou seja, estamos, né, no campo da apropriação, né, dos recursos naturais diretamente falando, né, então isso, vamos dizer assim, pode nos mostrar principalmente alguns indicadores de sustentabilidade de agroecossistemas, né. Esse eu acho que é um dos grandes desafios, né, através tanto desses dados de balanço energético, né, e de fluxo de materiais, mas também compreendendo toda a dinâmica do agroecossistema, né, e identificando alguns elementos estruturais e fundamentais para o seu funcionamento, né, e alguns serviços também que são extremamente importantes, né, que são promovidos pelo equilíbrio, vamos dizer assim, ambiental, mas eu poderia até dizer socioambiental, né, até porque no agroecossistema tem um fator muito importante, né, que são as pessoas que estão ali diretamente ligadas, né, com a relação com a natureza, né, ou seja, que muitas vezes isso faz parte da própria cosmovisão, né, quando estamos tratando de povos tradicionais, né, isso fica muito claro, né, que não só é um sistema produtivo, mas sim é um modelo, é um estilo de vida, né? Então toda essa dinâmica eu acredito que pode ser estudada, né? Isso espero que seja bastante construtivo, né? Inclusive para a própria fundamentação também agroecológica, né? Em alguns aspectos dessa relação, por exemplo, do sistema agroalimentar como um todo. Eu acredito que vai ser bastante positivo. Muito bem, Jaime. Isso aí nos dá uma ideia também da importância, por exemplo, de alguns princípios que nós discutimos na agroecologia, como, por exemplo, a questão do aumento da biodiversidade, né? Os sistemas, quanto mais biodiversos, maior a possibilidade de equilíbrio, né, entre o que entra e o que sai no sistema. Então, a biodiversidade, nesse sentido, é algo fundamental, né? E indica, por outro lado, o oposto, né, que os monocultivos, eles tendem a ter um balanço energético negativo, né? Você coloca mais energia e matéria no sistema do que se retira. Então, esses são estudos importantes para a gente entender a sustentabilidade ou a insustentabilidade, né? Ou como avança a sustentabilidade em um determinado sistema agrícola.
Mas, além disso, eu acho que, viu, Jaime, acho que é interessante que, me parece, né, eu não sou especialista nessa área, mas me parece que pode ser uma ferramenta muito útil para se pensar, por exemplo, políticas públicas, né? Políticas públicas que, desde por exemplo, das feiras, né? Quanto mais próximo estiver a produção do consumo, menos matéria e energia a gente vai gastar no sistema agroalimentar. Então, as feirinhas ecológicas, por exemplo, elas têm um sentido ambiental, né, completamente diferente da venda de produto orgânico no supermercado ou para exportação. Enfim, é um tema para a gente abordar outras vezes aqui no nosso programa Conversa sobre Agroecologia. Nós agradecemos muito ao companheiro Jaime Menezes, que está conosco aqui no nosso estúdio, e concluímos por hoje esse Conversa sobre Agroecologia, convidando a todos e a todas para o nosso próximo programa. Um abraço. Abraço, muito obrigado pela oportunidade. Você ouviu a coluna Conversas sobre Agroecologia, com o professor Dr. Francisco Roberto Caporal. Toda sexta com uma nova edição aqui na Rádio Web Agroecologia. Dúvidas, sugestões ou comentários pelo e-mail caporalfr@gmail.com. Curta nossa fanpage no Facebook, facebook.com/nac.frpe.